Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez, eu peço aí licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, no hospital, trabalhando, ou até mesmo aí, esperando o momento, sua cirurgia, sua consulta com o médico, você que está no posto de saúde, no UPA, você que está aí dentro de um ônibus, no Uber, no táxi. Quero pedir licença para juntos nós compartilharmos da palavra de Deus. É bem verdade que nós estamos aí alguns dias, sem trazer uma palavra da parte de Deus, aleluia. Mas Deus, nesses dias, tem falado comigo através da sua palavra, e eu me demorei muito, a vir trazer, às vezes, por causa da própria displicência mesmo, de não trazer logo, mas hoje o Espírito Santo me incomodou. E eu quero aqui, meus queridos irmãos e irmãs, estar com vocês, meditando na porção que está no livro do profeta Samuel. Primeiro livro, do profeta Samuel. Nós vamos aqui falar algumas coisas, começando do capítulo 8, Eu quero contextualizar essa situação, isso que nós vamos falar hoje, para que possa ficar entendido, compreendido por nossa parte. Aleluia. Que Deus nos traga uma palavra de aconselhamento, de exortação, de edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero dizer para você que é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que ela nos confronta, mostrando realmente quem nós somos, É a palavra de Deus quem nos confronta, mostrando a deturpação do caráter do homem. Haja vista que o homem caiu, lá no Jardim do Éden, a sua desobediência, Adão e Eva ali a Deus. Então o homem caiu, ficaram destituídos da glória de Deus porque desobedeceram a palavra de Deus. Aleluia. E nos dias de hoje não é diferente. Este pecado ele tem aí trazido grandes transtornos para a vida do homem, porque após o pecado o homem desandou do caminho do Senhor, mais e mais, cada vez mais se afastando de Deus, Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso, é bondoso, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus de justiça e que nós vamos prestar conta com Ele de tudo aquilo que a gente pensa, fala, de todo o nosso comportamento, seja ele horrível, ruim, da nossa má conduta para com o Senhor. Vamos orar, meus queridos, que Deus nos dê graça, pedindo ajuda, o auxílio de Deus nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez nesta manhã, Senhor, em oração, para glorificar e exaltar o Teu nome, para declarar que só o Senhor é Deus e que não existe outro Deus além de Ti, para declarar que a Tua palavra, aleluia, ela nos liberta, ela nos alimenta espiritualmente, ela nos fortalece, para dizer que a Tua palavra, ela gera fé no nosso coração, sim, meu Deus, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Assim, Senhor, fala conosco, fala a cada pessoa que irá ouvir, Senhor, esta mensagem, em nome de Jesus, este irmão, esta irmã, este simpatizante da palavra de Deus, que o Senhor possa falar a cada coração, libertar, transformar o homem, Senhor, de acordo com a Tua imagem e semelhança. Louvado seja Deus.
Aleluia, meus queridos irmãos. Dia maravilhoso, estamos aí, aqui em Fortaleza. Temos aí uma semana já que está chovendo, né? Graças a Deus, a chuva é sempre bem-vinda. Louvado seja Deus, porque vai abençoar muitas famílias que vivem da plantação e precisam, né? Mas que o nosso Senhor seja misericordioso e nos dê uma chuva moderada, que não traga transtorno para a nossa nação, para nossas cidades, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, nós vamos falar aqui, como eu disse, de Samuel, né? Todo mundo sabe que Samuel é filho de Ana. Ana, ela é um certo período da sua vida, ela era uma mulher estéril, né? Ela não poderia ter filhos e por conta dela não ter filho, Ana era humilhada, mas Ana, ela superou tudo isso e ela teve fé, né? E Deus foi bondoso, misericórdia com ela. E Ana teve então Samuel e ela consagrou Samuel a Deus. E Samuel passou então a viver ali aos cuidados do profeta Eli, aprendendo das coisas do Senhor. E Samuel cresceu, né? E Deus então o usa, o toma como profeta, né? Fala com ele e o instrui. E ele passa então a orientar os hebreus, aleluia, na sua jornada, na sua caminhada, em nome de Jesus. Eli, bom, meus queridos, todos nós sabemos que Eli, ele tinha filhos, né? Finéias, aleluia, e o seu outro filho, aleluia, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer, veja, aqui em Samuel, aleluia, vai falar dos filhos da maldade dos filhos de Eli. Eli, ele era um profeta, ele tinha 2 filhos, né? E esses filhos de Eli, eles eram ímpios, diz a palavra de Deus. Veja o que diz, eu quero contextualizar o que nós vamos dizer, meu querido. Aleluia, porque nosso assunto vai falar sobre o profeta Samuel, da má conduta da má conduta do rei Saul, né? Samuel era o profeta, eu peço perdão, eu errei aqui. Então nós vamos falar da má conduta do rei Saul, mas eu quero contextualizar aqui, né, dentro do 1 Samuel, que está aqui no capítulo 2, do verso 12 em diante, vai falar da má conduta dos filhos de Eli, aleluia, porque eles também, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, aleluia, mas eles não tinham uma índole, um caráter condizente como de um profeta, como de um sacerdote. Eles desobedeciam a Deus, eles profanavam as ofertas. Veja o que diz aqui, a gente contextualizar. 1 Samuel 2, verso 12 diz assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Assim, sempre que o auxiliar do sacerdote vinha com garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, eles enfiavam o garfo na panela da caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. E também, antes de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo sacrifício: dá um pedaço desta carne para os sacerdotes assar, porquanto
ele não aceitará de ti a carne cozida, somente a que ainda estivesse crua. Se o homem argumentava deixar a gordura queimar, primeiro e depois tomar quão desejares, ele contestava: não, tu entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Ou seja, os filhos de Finéias estavam profanando as ofertas, porque as ofertas, a gordura, elas tinham que ser cozida, e bem cozida, meu querido. Ela não podia ser crua, né? A carne não podia ser crua, até porque Deus, ele não aceitava sangue, né? O homem ali, ele não podia comer carne com sangue. E era uma das ordenanças que a carne ela fosse bem cozida, assada. Mas eles aqui, esses jovens, né, esses filhos de Eli, esses sacerdotes, eles estavam profanando a oferta que era oferecida, o sacrifício. E a gente sabe que depois disso, né, os filhos de Israel, eles vão passar por uma guerra contra os filisteus, e os filisteus ali vão vencer eles, né? Eles vão perder, e aí, mediante a perda da guerra, eles mandam trazer a Arca da Aliança, né? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Mas mesmo com a Arca ali no meio do povo, meu querido, eles perderam, os filisteus tomaram a arca ficou um período ali na mão dos filisteus. Por quê? Porque havia pecado, de maneira que, meu querido, os filhos de Eli morreram. Eles estavam em desobediência, eles eram sacerdotes ímpios, eram homens que não estavam na presença de Deus corretamente. Eles estavam em desobediência, estavam profanando as coisas de Deus. E veja, nos dias de hoje não é diferente. Quantos estão aí profanando a obra do Senhor? Quantos sacerdotes, pastores estão aí profanando o altar com uma vida totalmente fora do alinhamento da palavra de Deus? Estão pregando nos altares, estão palestrando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, mas estão com a vida totalmente fora da linha, totalmente fora do estrado do Senhor. Não tem uma vida condizente, estão mortos espiritualmente, estão ministrando palavra morta, porque pessoas que não têm o temor a Deus, que não vivem, eles não têm uma palavra de esperança, eles não têm uma palavra de vida, porque a nossa palavra, a palavra de Deus, é uma palavra que gera vida, é uma palavra que transforma, que liberta. Mas se essa palavra de Deus não sair de um coração puro, sincero, ela não vai trazer vida, mas ela vai trazer morte, destruição. E quantos são aí os homens de Deus, profetas de Deus, que estão por aí proclamando, profetizando, pregando palavra de morte, destruindo famílias, destruindo pessoas,
levando a pessoas à desgraça, levando pessoas ao suicídio, levando famílias ao divórcio, destruindo lares, porque eles não estão com a vida de acordo com a palavra de Deus. E eu pergunto para você, será que nós estamos com a vida de acordo com a palavra de Deus? Será que nós temos confessado os nossos pecados quando nos debruçamos de joelhos, sentado, deitado, em pé? Estamos confessando os nossos pecados a Deus? Estamos verdadeiramente dizendo para Deus nos limpar, nos purificar, nos transformar, nos moldar, nos fazer uma nova criatura? Ou as nossas palavras têm sido palavras vazias? Têm sido palavras mortas? Porque eu quero dizer para você que palavra morta, ela não traz vida. Palavra morta, ela não gera saúde. Palavra morta, ela não gera esperança. São palavras vazias, sem efeito, sem eficácia, e não traz transformação. Mas pelo contrário, elas trazem o caos, elas trazem a desgraça, elas trazem a tristeza, a angústia, a depressão, elas trazem a vergonha. E quantos estão por aí envergonhando o altar do Senhor? Quantos estão por aí envergonhando o evangelho do Senhor? Aparentemente estão aí bem trajados, têm uma boa retórica, uma boa falácia, se expressam bonito em cima dos púlpitos, estão com as igrejas lotadas, com as suas semanas lotadas, repletas de evento, mas não estão com a vida no altar de Deus. Não estão com a vida condizente com as sagradas escrituras, mas estão levando a obra de Deus de qualquer jeito. O pecado tomou conta e isso tem desgraçado a igreja. A igreja hoje é mal vista por conta do mau testemunho de muitos irmãos, de muitos pastores. A igreja hoje é mal vista porque muitos só pensam em lucrar em cima do sofrimento dos outros. Muitos só pensam em lucrar em cima da doença da pessoa, fazendo suas campanhas aí de oração, pedindo para a pessoa levar dinheiro, que Deus só cura se ela ofertar, se ela dizimar, que Deus só cura se ela sacrificar, e esse sacrifício não é uma oração, não é uma vida devocional com Deus, não. O sacrifício que eles pregam por aí é de você estar ofertando o seu dinheiro, dando oferta alta, como se Deus quisesse seu dinheiro. Deus deseja de mim e de você uma vida santa, uma vida que nós sejamos separados, que nós sejamos sinceros com Ele, que Ele quer ver em mim e em você é um coração segundo o coração dele, como Davi. Ele disse que achou Davi o segundo coração de Deus, ou seja, um homem que reconhecia as suas fraquezas, debilidades, e que estava ali diante do Senhor se arrependendo. Mesmo quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê que Davi teve um deslize, mas Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natan, ele reconheceu o seu erro e pediu perdão, mas houve consequência na vida de Davi. Você sabe disso, que houve consequência na vida de Davi e na sua família. E quantos estão aí, meu irmão, que não confessam o seu pecado, que escondem o seu pecado há 18 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, mas estão no altar pregando, estão palestrando pelo Brasil afora, pelo mundo afora,
mas a vida está fora da palavra de Deus. Estão como a vida de Finéias e do seu irmão, que não obedeceram à palavra de Deus. E eles, diz a palavra, que os filhos de Eli morreram, meu irmão. Eles foram mortos. O povo aqui, os hebreus, levaram a arca, mas os filisteus tomaram a arca e mataram todos ali. E, consequentemente, esta morte alcançou até o profeta Elias, porque alguém conseguiu escapar e foi dizer para ele: Elias, olha, levaram uma arca e tem mais, Elias, teus filhos morreram. E Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e ali ficou por conta da desgraça, do pecado que adentrou Israel. E o pecado, quando entra, meu irmão, na congregação, ela destrói. Ela paralisa a obra de Deus se não houver, por parte do povo de Deus, daqueles que estão à frente, a consciência de que é necessário pedir perdão a Deus, se arrepender. Quantas igrejas estão aí? Abarrotadas, lotadas, mas muitos estão mortos espiritualmente. Veja, este é o relato. Israel fracassou, aleluia. E eles pagaram um alto preço, a perda da arca que simbolizava a presença de Deus. E muitos estão aí nessa situação sem a presença do Espírito Santo. Já não é mais o Espírito Santo que tem regido a igreja, que está à frente, mas é o próprio homem que está dirigindo a igreja, por suas vontades, por seus méritos, né, intelectuais. Não é mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos confronta. Ele é santo, e ele diz para mim e para você que nós temos que ser santo como ele é santo. Mas se não é o Espírito Santo que está ali naquela direção, naquela obra, então tudo fica à mercê, ao léu, e só vem caos, e só vem desgraça. São jovens da igreja andando de qualquer jeito, sem instrução, sem disciplina. São os adultos na igreja que não têm mais vontade de orar, de participar dos cultos, que vêm quando quer, que não querem mais compromisso com a obra de Deus, ficam nos seus lares, não querem mais estar ali orando em comunhão, mas eles querem que a gente ore por eles. Mas eles não querem estar nos cultos de oração, eles não querem estar nos cultos de doutrina, eles não querem estar no culto de adoração a Deus, do culto da família, do culto da ceia do Senhor, do culto da busca, da adoração ao Espírito Santo. Eles desprezam as coisas de Deus, porque já não há neles mais o Espírito de Deus. Eles não têm sede do Senhor. Estamos vivendo hoje uma igreja morta, uma igreja fria, onde não tem mais a sede do Espírito Santo. Muitos vão ali apenas como meros religiosos, outros vão ali apenas buscando seus interesses financeiros, mas não estão ali como verdadeiros adoradores. E por consequência disso, o povo, ele vai, depois Samuel, ele ora, a arca retorna, e Samuel, um dos outros profetas, depois de Eli, ele tem filhos, mas os filhos também de Samuel, eles passam a fazer coisas erradas, e a igreja então pede um rei, porque os filhos de Samuel, do profeta Samuel, eles não vivem conforme Samuel vivia. Veja, talvez você tenha vivido a sua vida toda dentro da igreja, ensinada por seus filhos as coisas de Deus.
mas os seus filhos não têm vivido como você vive. Samuel era um profeta exemplar. Eu creio que Samuel ensinou o caminho de Deus para os seus filhos. Mas você não pode obrigar os seus filhos a fazer o que você faz, a praticar o que você pratica. E era isso que estava acontecendo, que acontecia ali com os filhos de Samuel também. Eles já estavam se desgarrando, eles já não viviam como era para viver. E aí então o povo, talvez já vendo a prática, né, do que os filhos de Eli fizeram, eles receosos começaram a olhar para os povos pagãos e pediram um rei. Veja o que diz no capítulo 8 de 1 Samuel. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo filho Abias. E eles foram líderes em Betseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância e aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Veja que os dois filhos de Samuel se voltaram para a ganância. Eles perverteram o direito da lei do Senhor. Quantos são hoje os pastores, meu irmão, que estão aí dirigindo igreja, mas que são gananciosos, e seus interesses hoje com a obra de Deus é apenas financeiro. Eles não têm um compromisso com as almas, não têm um compromisso com o reino de Deus. E qual é o compromisso do reino de Deus, daquele que ama a Deus, que diz amar a Deus? É ganhar almas para o reino de Deus. É olhar para as pessoas como olha o Senhor, com misericórdia. Ver que as pessoas, aqueles que ainda não têm a Cristo, precisam receber Cristo como Salvador. É ter compromisso de povoar o reino dos céus, de anunciar as verdades sagradas, o evangelho da salvação, como fez João Batista, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo, que pregava o evangelho do arrependimento. Muitos pastores hoje, infelizmente, muitos líderes hoje, são movidos pela ganância, pela ambição, pelos prazeres deste mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Os filhos de Samuel se corromperam. Veja, então o povo, talvez observando esta conduta ali, disseram: não, Samuel, nós queremos um rei. Samuel, nós queremos um rei como os demais povos. E Samuel, ao ouvir aquilo, diz que Samuel ficou triste. E Samuel foi então ali levar este parecer a Deus. E Deus disse: olha, Samuel, não fica triste não, porque o povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando a mim. E Deus então, meu querido, ele ouviu a voz de Deus e ele levanta um rei. E este rei passa a se chamar Saul. Saul, aleluia. Ele passa a ser o rei de Israel. Aleluia. Saul, aleluia. Ele era filho, veja, o que é que diz no 9? Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trisneto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul.
E diz a palavra que Saul era uma pessoa bem vista, de boa aparência, de boa estatura, né? Então Deus permite que Saul, a pedido do povo, Saul não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. E aí então Saul é constituído rei, aleluia, é aclamado rei pelo povo de Israel, né? Mas havia, aleluia, alguns requisitos para que Saul então ele pudesse ser firmado no trono. E aí nós vamos ver mais um líder aonde ele teve no seu percurso da sua vida ele desobedeceu a Deus. Saul, ao ser constituído rei, Samuel, o profeta Samuel, diz para Saul: Saul, tu me aguarda, tu me espera, porque eu vou resolver umas coisas. Ali no capítulo 13, verso 8, e eu volto em alguns dias, as minhas palavras. E o tempo foi passando, as guerras, né? Saul, então, ali, tomado pelo medo, ele não espera Samuel e ele vai sacrificar. Perdão, meus irmãos. E ele vai sacrificar. Veja o que diz aqui no capítulo 13, verso 8 de 1 Samuel. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gigal, a Gigal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Veja, diante ali do abandono, né, do exército a Saul, ele vendo que Samuel não chegava, o povo abandonou ele desesperado, ele quis fazer o quê? Ele tomou a frente do profeta Samuel e foi sacrificar. Ora, este ofício de sacrifício de ofertas era somente concedido ao sacerdote. O rei, ele não poderia sacrificar. E Samuel, então, toma para si um ofício que não lhe cabia. Ele faz o que não era ordenado a ele fazer. Ele era apenas um rei. E ele toma, então, esse ofício para si, mas ele traz para si uma rejeição. Porque Saul aqui demonstra a sua falta de paciência, de esperança, de fé, de confiar na palavra do profeta Samuel, de Deus também, porque ele também, junto com o povo, ele toma uma atitude, ele vê o abandono e ele então, talvez desesperado, eu vou sacrificar para que o povo veja que Deus é comigo. Muitas das vezes, irmãos, você e eu tomamos atitudes que Deus não nos mandou tomar. Porque muitas das vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. Porque somos muitas das vezes imediatistas. Porque somos muitas das vezes tomados pelo pavor e achamos que somos abandonados e agimos às vezes por nossa própria conta, sem a ordenância de Deus. E isso trouxe consequências sérias para a vida do rei Saul. Veja o que diz adiante. E assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul ocorreu ao seu encontro para o saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul?
Ao que Saul lhe respondeu: prontamente eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e nem que tentei chegar à face do Senhor, alcançar a sua ajuda. Assim, premindo pela necessidade, ofereci holocausto. Ao que ele replicou Samuel: agiste como um sensato. Tu não obedeceste a ordem que o Senhor Deus te dera, que fizeste, obedecendo, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre o Israel. Ou seja, a falta de insensatez, de paciência do rei Saul fez com que ele não estabelecesse o seu reino. E ele então caiu em desgraça. Outra passagem a qual nos referimos é quando os profetas Samuel, aleluia, ele manda Saul, o rei Saul, matar, ir à guerra contra os amalequitas e destruir todos eles, mas o rei Saul, ele desobedece porque ele poupa a vida do rei Agag e ele ainda pega os despojos da guerra, o que Samuel disse para não fazer. Samuel mandou eliminar a todos e não pegar nada, nenhum despojo da guerra. E Saul então desobedece. Saul, ele não ouve a orientação do profeta. Ele age por conta própria. E isso também vai manchando a sua conduta diante de Deus. Samuel ainda era um profeta que achava que Deus tinha que perdoar a Saul, mas as atitudes do rei Saul o manchava diante de Deus. Depois nós vamos ver o caso do rei Saul, quando Samuel já velho, Samuel morre, e o rei Saul então ele vai, e ele já não ouvia mais, a voz de Deus, e ele então vai consultar uma médium. Ele mesmo tinha dado a ordem, por Deus, para matar todos as médios, feiticeiros, e agora, mediante a necessidade de buscar uma orientação, porque Deus já não ouvia mais o rei Saul, nem pelo Urim, nem pelo Tumim, que eram as pedras de adivinho que os sacerdotes ali jogavam, e Deus orientava. Deus também não se revelara mais ao rei Saul, nem por sonho e nem por profetas. Saul, talvez se sentindo abandonado, ele então recorre a uma feiticeira, ao médium. A gente vai ver isso ali no capítulo 28 de 1 Samuel. E ele vai buscar, ele quer a orientação do profeta Samuel. E ele vai até essa médium. E ela então pergunta para ele quem que ele quer ali ver, conversar. E ele diz que quer Samuel. Então ela ali, a gente sabe que ali está imbuído um demônio do engano que vem ali orientar, trazer orientação para o rei Saul. Mas o rei Saul, meus queridos, ele já estava desprovido de discernimento de espírito.
Ele já estava desesperado. Ele já não sabia mais o que fazer, porque Deus já não estava falando com ele, mas ele queria de qualquer jeito ouvir, mas seu coração já estava o enganando. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, irmão. E ele busca a ajuda de uma feiticeira. E ali o demônio, né, se mostrando ser Samuel, o engana, o seduz. E isso traz mais consequências para o rei Saul. Que ao longo da história, quando nós vamos ler, a gente vê como terminou o rei Saul. Totalmente endemoniado, totalmente desprovido da presença de Deus, porque quando a gente começa a ver ele ali, precisou que Davi, né, após Deus ver que havia um jovem, porque Deus sabia, conhecia Davi, Deus unge Davi, Deus permite que Davi vá cuidar de Saul ali, tocar harpa, porque Saul já estava perturbado, endemoniado, mas quando ele ouvia Davi tocar harpa, se acalmava, o demônio saía fora. E essa era a situação do rei Saul, irmão. Ele ficou totalmente desprovido do Espírito Santo, da presença de Deus. E assim muitos estão hoje dentro da igreja, muitos líderes já não estão ouvindo mais a voz do Espírito Santo, mas a voz de si mesmo ou de pseudos espíritos enganadores. Ou vozes de amigos, mas não estão ouvindo a voz de Deus. E Deus diz para mim e para você que nós temos que ser sensível, buscar a voz de Deus, cobrar a razão. E aí a gente faz uma comparação entre o rei Davi e Saul. Saul, ele em nenhum momento ele vai e se arrepende de sua má conduta. Ele não se prostra diante de Deus para pedir perdão dos seus atos, da sua má conduta, do seu mau comportamento. E, consequentemente, o seu reino passa para outro, para o rei Davi. Saul, ele, mediante ao desespero da guerra contra os filisteus, ele se mata, se suicida. Davi, pelo contrário, ao adulterar com Betseba, ao colocar o seu marido na frente da batalha para que ele viesse a ser morto, quando Davi é confrontado com o profeta Natã da sua má conduta, Davi cai em si e se arrepende do ato que cometeu. E por conta disso, Deus o perdoa. Porém, consequências vêm na vida da pessoa. Consequências vieram na família de Davi. Mas Davi se arrependeu. E Deus quer que eu e você, meu querido, venhamos a nos arrepender daquilo que você pratica que não agrada a Deus, daquilo que eu pratico que não agrada a Deus. Nós temos que ter um coração verdadeiro para com Deus, para que Deus possa agir de misericórdia com a minha e com a sua vida. A Bíblia diz que Deus, ele humilha o soberbo e exalta o humilde. Deus quer encontrar em mim e em você um coração segundo o coração de Deus. E ter um coração segundo o coração de Deus, irmão, é entregar a Deus as nossas causas, é entregar a Deus as nossas demandas, é confessar a Deus os nossos pecados, é dizer para Deus que não é perfeito e que precisa da ajuda dele para se libertar.
Deus quer ver em mim e em você sinceridade. E sinceridade exige mudança, transformação, mudança de conduta, mudar a direção, mudar o pensamento através das nossas atitudes. Deus vai vendo se nós verdadeiramente queremos estar com Ele. E é por isso que muitos altares hoje, muitas congregações hoje, estão se despedaçando, porque existem obreiros, pastores, líderes religiosos, que estão com a mente distorcida, cauterizada, com o coração tomado pela ganância, pelo ego, pelo poder, pelo o desejo, o amor, as riquezas, a fama, ao dinheiro, estão prejudicando a obra de Deus. Estão destruindo vidas, famílias, manchando o evangelho. Mas Deus, nesta manhã, Ele diz para mim e para você que nós devemos voltar ao primeiro amor. Devemos voltar às primeiras obras. Devemos nos arrepender, ver aonde nós erramos e voltar ao caminho de Deus. Voltar a praticar a verdade, a viver a verdade, a ser luz neste mundo, a ser o sal da terra. Porque muitas pessoas estão morrendo dentro das congregações, espiritualmente e fisicamente, porque já não há mais vida dentro dessas congregações. Em muitas delas a voz de Deus já não é mais ouvida. Em muitas dessas congregações a voz do Senhor já não é proclamada na sua verdade. E isso tem levado muitas famílias à destruição. Mas Deus requer de mim e de você, meu amigo, um compromisso sincero, o desejo de ganhar almas, o amor verdadeiro. Porque se eu digo que amo a Deus, como é que eu não amo meu irmão? Será que tudo que eu faço pela obra de Deus tem que haver interesse? Não. Nosso único desejo e interesse tem que ser em ver as vidas salvas, se voltando para Deus, nos alegrar com a libertação, com a cura que o Senhor faz na vida das pessoas. Mas muitos estão aí vendendo o evangelho, vendendo igreja. Muitos querem ser dono, rei de si mesmo. Brigam, escandalizam a obra de Deus. Mas a gente esquece que você e eu, nós vamos dar conta ao Senhor. De tudo que nós pensamos, falamos, praticamos neste mundo. Nós não podemos esconder de Deus quem nós somos. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Mas Deus, nesta manhã, Ele nos traz uma palavra para que nós possamos nos libertar e nos voltar para Ele, nos arrepender de todo o coração. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, as nossas vidas. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus nos guarde e nos livre do mal. Que Deus ajude a nossa liderança política a fazer um bom governo, a tomar atitudes corretas para beneficiar o povo, o país. Que Deus guarde o nosso presidente, nosso vice-presidente. Que Deus guarde os políticos honestos, corretos, que buscam ver a melhora do país, do povo, em nome de Jesus. E que aqueles que cometeram o erro, mataram, roubaram, fraudaram, que a justiça divina, mas também a justiça do homem, venha sobre eles, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, meu querido, aleluia, que o homem planta, ele colhe. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.
em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e me ajude a levar a palavra de Deus às demais pessoas. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.